Gravando a segunda parte da aula de palavras sensoriais, neuropsicanálise e psicanálise genética, com o grupo 8. Estou ajeitando aqui a imagem, ok? Está bem aí? Está me vendo bem? Me ouve bem? Sim. Ótimo. Então, lá vamos nós de novo. Não adianta falar nem vem que não tem, tá? Tem sim. É muita coisa que nós temos que aprender constantemente, não é só. Nossa, é demais, não é? Uhum. E cada caso um caso. Cada caso é um caso, com certeza. Então, uma coisa importante para a gente observar também é a empatia pela respiração. Está tendo um movimento essa imagem que está aí? Sim, ela está respirando. Isso. A gente observa isso quando nós estamos falando com as pessoas. Mesmo após um longo treinamento, se nós notamos a respiração de alguém com quem nós estamos conversando, sem dúvida nós podemos nos adaptar ao padrão da respiração dela. Isso vai facilitar a empatia. Isso facilita a empatia em reunião social, se facilita a empatia numa sessão de análise, se facilita a empatia numa negociação. Acompanhar o ritmo da respiração da pessoa. A respiração ela é visível de formas diferentes, dependendo de como se respira. Com peso ou com leveza, com o peito, essa está com o peito, Aham. ou com o diafragma, aquela que funciona a respiração pelo estômago, pela boca ou pelo nariz. Você vai observando a pessoa, a gente entra também no esquema dela para a gente começar a ver o que está acontecendo, como que ela está respirando. Deve-se observar o estômago discretamente, observar o peito, os ombros e o pescoço. Como que movimenta o pescoço na respiração? Às vezes, é possível descobrir o ritmo respiratório de alguém a partir da observação do movimento da sombra dos ombros, ou da sombra dos ombros. Se perceber que a pessoa está respirando rápido e em cima, como está aí desse bichinho lá da Era do Gelo, a ansiedade enorme, perceber que está respirando assim muito rápido, em cima, no peito, embora ela possa parecer tranquila, é possível que exista alguma preocupação que ela está tentando esconder. Esse tipo de informação é muito valioso em diversas situações. O melhor é não ficar pensando qual tipo de humor se encaixa com tais tipos de respiração. Simplesmente respirando como a pessoa está respirando. Você mesmo sentirá o humor, nesse caso, a ansiedade, portanto, saberá qual o estado emocional dela. Quando percebe que realmente está numa respiração de um quadro ansioso e que ela está querendo falar alguma coisa que está provocando essa ansiedade, ou ela está ansiosa por situações recorrentes, pode chegar a um determinado ponto e pontuar. Me conta por que você está tão ansiosa. Você não perguntou se ela está ansiosa. Você já afirmou. Me conta por que você está tão ansiosa. Ou por que você está ansioso. Ou a sua ansiedade está te pegando, hein? Ela vai concordar. Mas as pessoas não sabem que nós estamos fazendo essa leitura. Não tem conhecimento disso. Então, entender profundamente
O que uma pessoa quer dizer nos parece fácil, mas compreender a realidade dos seus conteúdos e estabelecer um elo terapêutico é necessário uma visão da realidade interna do paciente para que nós possamos pontuar assertivamente e buscar alcançar insights que provoquem a resolução dos aspectos angustiantes e reduzir a neurose que assola todo ser humano, assola o ser humano que nos procura para tratamento dos seus conflitos. Muitos dizem assim, eu não sou neurótico, já se manifestou com neurose, porque fala bravo. Eu não sou neurótico. Manifestação neurótica. Se você conhece alguém que você possa abraçar, sem explicar que se trata de um exercício de empatia, talvez a pessoa com quem você namora, com quem você é casada, pessoas que você gosta, você deve abraçá-la de modo que a respiração dela fica muito clara para você perceber a respiração dela e você entra no mesmo ritmo da respiração dela. Percebe, então, a enorme diferença entre respirar em sincronia e respirar sem sincronia. Siga a respiração do outro por mais ou menos um minuto. Você seguindo a respiração de uma pessoa por mais ou menos um minuto, fazendo esse exercício, ela não está percebendo que você está fazendo isso. Depois você, calmamente, você vai mudando o ritmo da sua própria respiração. Você pode observar que o outro, provavelmente, ele vai acompanhar a sua mudança inconsciente, que você conquistou. Ele vai acompanhar a sua respiração. Quando nós comunicamos, nós provocamos estados emocionais diferentes na pessoa, reações as mais variadas, independentemente da nossa vontade. Pode acontecer situações nas quais o que dizemos desencadeia associações emocionais com quem conversamos, sem que nós percebamos. Mas vamos observar todo o movimento. O comum no quadro da respiração, que a gente busca estabelecer a empatia, e que nós fazemos um comentário sobre a ansiedade, é da pessoa desabar a chorar. Porque, de fato, ela está tão ansiosa que ela precisa colocar aquilo para fora, e ela não estava conseguindo. Quando nós fazemos essa pontuação, então aquilo vem com uma força muito grande, e ela chora, ou gesticula desesperadamente, colocando para fora. Então, essa pontuação é sensacional. Se você quiser que a pessoa reduza o ritmo, para ela ficar mais relaxada, respirar mais lentamente, você precisa estar relaxado. Nós não podemos estar tenso diante de um paciente. Se nós queremos acalmar alguém, é preciso irradiar calma. Não falar muito alto, evitar inquietações. E não deixe de respirar profundamente, não no alto do peito, mas profundamente. Aquele que entra assim pela barriga e vai lá no diafragma. Se deseja que alguém se sinta confiante, não basta apenas falar sobre confiança, é preciso agir de modo confiante, para inspirar confiança, para que o inconsciente dela adquira confiança em você. Esta confiança também o ego vai adquirir essa confiança para ele entender que não vai ter julgamento nenhum e que ele pode falar as coisas que ele não falaria nem para ele mesmo.
Aí é a projeção que você faz na pessoa, que poderá mudar o estado emocional para promover a empatia tão necessária no tratamento psicanalítico. A arte de concordar, uma ferramenta poderosa para estabelecer empatia, é concordar. A pessoa está falando, você está concordando com o que ela está falando. Se estiver tentando informar como as coisas realmente são, aí nós corremos o risco de enfrentar resistência se disser à pessoa que ela está errada. Isso provocará mecanismo de defesa. Eu tratando aquele jovem que eu já comento com vocês, de 27 anos, que há pouco tempo atrás esteve internado por causa das drogas, e era uma pessoa que não tinha vontade de ir para nada na vida. E caramba, eu tenho que entrar no mundo desse rapaz. Então, quando se falou numa maconha, eu falei a linguagem dele. Aí eu falei com ele assim, nossa, mas é uma delícia, né? É uma tentação. Ô, coisinha gostosa, mas traz um prejuízo, um prejuízo muito grande. Aí quando ele me falou que ele comprou uma garrafa de vodka escondido, colocou dentro de uma garrafa de água mineral e tomou metade da garrafa. Mas a mãe dele descobriu a garrafa de vodka. Então ele olhou aquela garrafa de água que ele estava tomando, não era água, era vodka. Ela é psicanalista também, também é minha aluna, também minha paciente. Ela soube lidar com isso. Aí ele falou para ela, mãe, pode jogar isso fora, eu não vou beber mais. Ela inteligentemente falou para ele, eu não vou jogar fora, isso aqui custou dinheiro. Eu vou guardar comigo. Quando você não puder resistir à vontade de tomar essa bebida, você pede para mim, então. Olha, ela empatizou com ele. Aí, quando ele começou a me contar isso, eu falei, pô, mas, meu amigo, uma vodkazinha é bom pra caramba, né? Ele falou, mas eu queria comprar, mas eu não tive condição de comprar. Eu, eu sou ficcionado no whisky. Se eu tivesse comprado uma garrafa de whisky, eu tinha tomado toda ela. Eu não resisto. Eu falei, poxa vida, realmente um uísque é muito gostoso, né? Um, um Chivas 12 anos. Ele falou, mas aí é top. Então, sem censura, comentando com ele o que é gostoso. Um Ballantines 12 anos, que delícia que é. Com uma pedrinha de gelo, que gostosura, não é, Felipe? Ele falou, realmente, dá água na boca. Eu falei, pois é. Mas nós sabemos o resultado, não sabemos? Isso que dá água na boca é o nosso inconsciente que pede, ele quer o prazer, que nós somos movidos ao princípio do prazer. Mas nós somos seres inteligentes, nós sabemos que isso vai nos trazer prejuízo, então nós temos que realmente nos segurar. Se a nossa compulsão para a bebida ou a nossa compulsão para a droga, ela se repete, ela é muito forte, nós não podemos tomar o primeiro gole, não é verdade, Felipe? Ah, é verdade, sim. Aí eu entro no mundo dele. Mas a pior coisa que você pode fazer, se quiser fazer alguém adotar as suas ideias, é confrontá-la diretamente. Se tentar obstruir as opiniões da pessoa, afirmando, você está errada, iniciará um combate mental que acabará sendo exaustivo e improdutivo para ambos.
Adote o papel de seguidor, em vez de apresentar um obstáculo. Aí está a figura do ex-presidente americano, que tem cada das expressões que a gente faz uma leitura com muita facilidade, não é? Para levar pessoas a falarem de si. Um dos motivos para estabelecer empatia é permitir que você conduza o outro sem dizer o que ele deve fazer, mas sim mudar, estimular a mudança interior. Aí, quando se estabelece empatia, paciente e analista se revezam em conduzir e acompanhar um ao outro. A gente pode deixar ele também nos conduzir. A maioria das interações envolve acompanhamento e condução constantes, indo e voltando, até que surja o insight, que haja o insight, como uma onda no mar, num indo e vindo infinito. Por isso, eu sempre uso aquela música do Lulu Santos como uma onda no ar. As pessoas que estão em crise, enfrentando dificuldades, recomendo ouvir esta música, porque ela vai trazendo para ele uma certa tranquilidade, para que ele possa introjetar dentro dele a neurolinguística de nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, que tudo passa, tudo passa, tudo passará. Ele começa a entrar, fala, vamos ouvir esta música, ouça essa música bastante, toda vez que você estiver assim, que vai te ajudar, como uma onda no mar, no indo e vindo infinito. Observar onde a pessoa está concentrando a atenção é uma coisa boa de fazer se você deseja saber se tem o interesse dela. A pessoa deve estar confortavelmente sentada, mas se quiser ficar em pé, dê liberdade, você fica em pé também. Se estiver sentada, observe a posição dos pés e faça discretamente o espelhamento. Eu vou fechar aqui a janela. Estou ouvindo ruído de caminhão de container. Então, sempre fazer o espelhamento discretamente. Se estiver em pé, os pés da pessoa devem estar apontados para você. A posição com as pernas abertas, e talvez até com polegares dentro dos bolsos da calça, revela uma atitude confiante. Conforme a posição que ele está em pé, você pode observar se ele está em forma de resistência, se preparando para um embate, ou se ele está relaxado. Se o paciente ou a paciente for lhe mostrar algo no celular, mesmo que já esteja sentado, fique em pé, perto dela, para que possam ver juntos. Também podemos observar o tamanho das pupilas, o que parece difícil, mas é até bastante simples. Só precisa praticar, começar a praticar para olhar o tamanho das pupilas das pessoas enquanto elas estão falando conosco. O que buscamos são mudanças no tamanho das pupilas. Ela vai aumentando e diminuindo conforme está nessa figura animada. Em uma sala um pouco escura, nós precisamos de luz suave, que não interfira no retraimento dos olhos. Se aumentamos muito a luz, retrai. Aí retrai a pupila.
Algumas histórias dizem que os mercadores de jade da China antiga começaram a usar óculos escuros, escurecidos com fuligem, eles não tinham óculos escuros na época, para esconder as pupilas. A tradição exigia barganha e pechincha ao comprar pedras preciosas. E se notasse que o comprador dilatava as pupilas, entendi que o comprador estava particularmente interessado em certa pedra. Assim, é claro que o preço seria maior. Então, numa conversa com a pessoa, observando as pupilas desta pessoa, se ele dilata a pupila, está interessado na nossa conversa, mas se ele contrai, alguma coisa que nós falamos não está sendo agradável para ele, ou ele está produzindo uma resistência. Mas tem um caso de quando não se deve seguir o comportamento de uma pessoa. Algumas situações e que nós não devemos nos adaptar ao comportamento de alguém. Não acompanhe coisas que acredita que a pessoa possa julgar incômodas ou insatisfatórias sobre ela mesma. Como mancar, não, não vamos igual, andar mancando que nem eles. Como gaguejar, também não vamos gaguejar. Aquela fala asmática, ah, ou qualquer outra deficiência que pode ser também uma manifestação emocional. Devemos evitar de falar em dialetos regionais ou mudar o sotaque, mesmo diante de pessoas de outra região. Você tem a sua originalidade. Evitar qualquer tipo de tiques ou outras expressões nervosas, aceitando tudo com muita naturalidade. Quando alguém estiver sentindo fortes emoções negativas, como raiva ou tristeza, nós precisamos evitar de ficar irado ou triste quanto ele. Temos que ficar neutro, olhar neutro. Pratica a neutralidade, sempre. Aquilo que ele está transmitindo, a raiva que ele está transmitindo, ou a tristeza que ele está transmitindo, praticar o que nós sempre preconizamos no curso. Isto não me pertence. E nós ficamos neutros ouvindo, sem demonstrar nenhuma emoção. Sinta-se livre para adaptar o seu compromisso e seus níveis de energia para ajudar a compreender melhor a situação do paciente e compreender o que ele está vivenciando, entrando no mundo dele, buscando entender o que está acontecendo com ele. Assim, vai ajudando a criar a empatia. Lembra daquela frase que eu coloco no rodapé das apostilas, que é de minha autoria? Humildade para ouvir e entender sem se afetar. Sabedoria para aplicar, que é 100% humano. Qualquer tipo de situação é 100% humano. Nós não somos uma pessoa comum, que, de acordo com o comportamento da pessoa, com o que ela fala, as pessoas comuns que não têm esse conhecimento que nós temos, elas podem dizer, nossa, que absurdo. Você pode pensar assim, que absurdo que esse cara está fazendo. Que absurdo essa situação dele. Nós não nos envolvemos nisso. Com neutralidade para entender e conseguir entrar dentro desse emaranhado de sofrimento que está dentro da pessoa. Mas se você pensar em diferentes situações da sua vida em que não houve progresso, provavelmente poderá perceber que o motivo que a paralisou, em primeiro lugar, foi
teimar várias vezes a mesma solução fracassada. Nós fazemos isso também. Teimamos em fazer a mesma coisa que não dá resultado. E vamos observar que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas com fracasso. Então, eu costumo trabalhar bastante com a pessoa, quando ela fala, volta para a sessão, fala, ela está sempre com o mesmo foco, com o mesmo problema, e sempre com as mesmas atitudes de raiva ou de tristeza. Depois de ouvir a fala da pessoa um bom tempo, eu costumo pontuar assim: se você continuar fazendo o que você tem feito, nada vai mudar. Ela leva impacto. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida que você não está satisfeito e continuar fazendo as mesmas coisas, não vai conseguir nada. Para você conseguir mudar alguma situação, você precisa mudar as suas atitudes. As soluções mais simples costumam ser as mais difíceis de encontrar. É interessante isso, né? São palavras de Milton Erickson, como uma regra prática tão boa para qualquer situação na vida que vale a pena repetir. O Milton Erickson é considerado hoje o maior hipnólogo da era moderna. Vamos entender os sentidos. Como que a pessoa percebe as coisas? Os sentidos de audição, de visão, do tato, do paladar, o olfato e equilíbrio não são apenas importantes para explorar o nosso ambiente, mas também são usados quando nós pensamos em coisas que não se relacionem ao estímulo sensorial direto que nós recebemos. Então, tem um esquema assim, de um desenho de uma pessoa, onde o cérebro visual, que fica lá atrás, os movimentos que faz com a cabeça também estão nos dando alguma informação de equilíbrio. Como que a pessoa capta o som, cheiro que ela capta, luz, sabores, tato, calor, frio, assim por diante. Tudo isso é porque nós usamos nossas memórias de diferentes experiências e impressões sensoriais para poder pensar. Os nossos sentidos afetam nossa linguagem. Sabendo disso e praticando, nós podemos descobrir nas palavras quais tipos de impressões sensoriais alguém transmite quando fala. E assim poderemos usar palavras sensoriais para estabelecer a desejável e necessária empatia, a desejável e necessária capacidade de comunicação para um tratamento psicanalítico. Então, vejamos, palavras visuais. Quando a pessoa fala, eu preciso olhar mais de perto, você também pode usar a mesma linguagem dele. Mas se ele está falando isso, você está observando que ele está utilizando uma palavra visual. Ele precisa olhar mais de perto. E quando ele diz, eu vou ver isso com carinho, está usando visual. Ou quando ele lhe responde assim, vejo o que você quer dizer, visual. Quero ver você, visual. Mostre-me o que você quer dizer,
Visual. Daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai dar risada. O futuro parece brilhante, visual. Ela é uma pessoa colorida, ou você é uma pessoa colorida, visual. Sem sombra de dúvida alguma, aquela afirmação. Sem sombra de dúvida alguma. Sem sombra de dúvida. A forma dela captar a informação é visual. Isso matizou as suas opiniões, também visual. Ou quando diz assim, foi de repente como o clarão de um relâmpago no céu azul. Visual. Então, como falamos aqui que os nossos sentidos afetam a nossa linguagem, nós podemos praticar, descobrir com essas palavras visuais o quanto que a pessoa, a percepção sensorial dela é visual. E com isso, vai nos facilitar mais a estabelecer a empatia. Mas vamos ouvir um pouco das palavras auditivas. Dizer, auditivo. ênfase auditivo, ritmo auditivo, alto auditivo, tom monótono auditivo, surdo auditivo, soar auditivo. E assim vai, perguntar, falar, discutir, comentar, isto é audível, ouvir, mudo, gritar, dissonante, voz, harmonioso. São todas palavras auditivas da percepção sensorial da pessoa. Então, vejamos um exemplo. Ouça o que tenho a dizer. Ele vocifera as próprias opiniões. Auditivo. Que cor gritante. Auditivo. Estamos na mesma frequência. Auditivo. Vivendo em harmonia com a natureza, ouvindo a natureza. Auditivo. Ah, isso me soa familiar. Auditivo. Palavra por palavra. Nunca ouvi nada parecido. Acho que fala por todos nós. Auditivo. Por assim dizer, auditivo. Veja que cheiro bom. Alguém vê o cheiro? Mas o que tem a captação sensorial estimulada? Pelo visual? Ele fala veja. Ele não fala sinta. Logo viu o que iria acontecer, totalmente visual. Aí nós entramos nas palavras sinestésicas, que é o tocar, manusear, pressionar, apertado, quente, frio, contato, tensão, pressão, sólido, ferida, segurar, captar, tangível, pesado, leve, plano, duro, macio, azedo, doce, suculento, saboroso, quente, frio. Então as pessoas podem dizer assim, ó, não, não cheira bem, vamos esbarrar, esbarrou, essa anestesia, até que enfim entrou na sua cabeça, essa anestesia, entre a cruz e a espada, senti no corpo todo. Fizemos pouco mais que arranhar a superfície, sinestésico. Não consigo concretizar a minha ideia. É uma personalidade frágil, pode quebrar com facilidade, sinestesia. Um bom alicerce de trabalho, fortalecimento, palavra sinestésica. Ela é doce, expressão sinestésica.
Que amor! Expressão sinestésica. E temos que entender as palavras neutras. A gente está aprendendo a entender essas palavras, nós começamos a observar como que as pessoas vão se comunicando e vamos fazer uma identificação delas, a fim de que a gente possa se comunicar de forma que seja mais agradável. As pessoas neutras preferem o diálogo interno com palavras que não relacionem aos sentidos. Pessoas neutras. Decidir, determinar, pensar, lembrar, saber, notar, entender, estimar, alertar, processar, motivar, aprender, mudar, consciência, capacidade, estaticamente, logicamente, e tem mais tantas outras, são palavras neutras. Então, entendendo os sentidos e pensamentos, nós vamos perceber assim que os nossos pensamentos são determinados pelas impressões sensoriais e os estados mentais que nos afetam fisicamente, e o oposto também ocorre. Quando pensamos, iniciamos um entre dois processos diferentes. Ou lembramos e repetimos pensamentos que nós já tivemos, outros podem surgir, ou construímos novos pensamentos. Em ambos os casos, as nossas impressões sensoriais desempenham um papel muito importante. Porque a nossa impressão sensorial, ela provoca emoção. O sentido de audição, visão, tato, paladar, olfato e equilíbrio não são apenas importantes para explorar o nosso ambiente, mas também são usados quando nós pensamos em coisas que não se relacionem ao estímulo sensorial direto daquilo que nós recebemos. Usamos nossas memórias de diferentes experiências e impressões sensoriais para pensar, porque algo que mexe, provoca uma emoção, qualquer tipo de emoção, nos faz pensar. Quando nos lembramos de alguma coisa, fazemos isso visualizando imagens, imaginando os sons que ouvimos, talvez até os odores. Quando nós falamos lá no início do curso, falando sobre afetos, qualquer qualquer tipo de afeto que nos atinge, em primeiro lugar, gera emoção, um sentimento. A emoção, ela gera pensamento. O pensamento gera atitude. E a atitude pode culminar com uma ação. E assim esse ciclo continua, com todas as mensagens que nós estamos recebendo, com todas as nossas percepções. Mensagem, nós estamos recebendo a mensagem de percepção sensorial, auditiva, visual, sinestésica. Nas neurociências, já se sabe que, ao pensar, ativamos partes diferentes do cérebro e, dependendo de qual parte estiver sendo ativada, os movimentos dos nossos olhos serão de um jeito,
Esta conexão chama-se lateral eye movement, LEM, movimento ocular lateral. Parece ter sentido ditado antigo que diz assim: os olhos são as janelas da mente. E, de fato, a gente praticando, os olhos são as janelas da mente das pessoas que nós estamos conversando. Quando a pessoa olha para cima, para a esquerda, está lembrando de fatos e imagens. Quando olha para cima e à direita, está construindo imagens novas na mente, criando, ou formas de como ele irá falar. Está criando uma forma de falar. O olhar para pensamentos auditivos é direto para os lados. Para a esquerda, no caso de pensamentos que geram, que estão registrados, no caso de memórias, quando você está o que pensando, alguém disse para você. Você começa pensando em algo que alguém disse, você está associando com alguma coisa da sua memória. Para a direita, quando desenvolve pensamentos novos, lado emocional. Quando você imagina o que gostaria que alguém dissesse a você, lado da criatividade. O olhar para pensamentos auditivos é direto para os lados. Para a esquerda, no caso de memórias, quando você está pensando que alguém disse para você. Para a direita, quando desenvolve pensamentos novos, quando você imagina o que gostaria que alguém dissesse a você. E aí nós temos sensações físicas e emoções. Elas localizam-se para baixo e à direita. É muito rápido nesse momento que nós estamos vendo aí, né? Com esta imagem animada. Quando são pessoas neutras, que pensam e falam consigo mesmas para resolver problemas lógicos, olham para baixo e para a esquerda. Se perguntarmos a uma pessoa como foi a sua viagem, ela primeiro irá olhar para cima e para a esquerda, para lembrar, e depois rapidamente para baixo e para a direita. Saberemos primeiro o que ela está lembrando e depois confirmando essa lembrança e como que ela se sentiu. Na fala e compreensão, como os nossos sentidos afetam nossa linguagem, a fala é cheia de predicados, palavras que descrevem ações, metáforas, imagens e símiles que usamos para descrever as coisas. O tipo de impressão sensorial que preferimos determina quais tipos de palavras e frases que nós usamos ao falar. Pessoas neutras, palavras neutras, preferem o diálogo interno com palavras que não se relacionam aos decidir, determinar, pensar, lembrar, saber, notar, entender, estimar, alertar, processar, motivar, aprender, mudar, consciência, capacidade, estatisticamente, logicamente, e assim por diante. Palavras neutras. Então, no esforço de evitar ser mal interpretado, quem é neutro fica aberto a interpretações. Escutam do ponto de vista de uma impressão sensorial totalmente diferente, têm a liberdade de interpretar a mensagem de alguma forma, alterando a mensagem original, ou seja, ela distorce aquilo que nós estamos, o que nós estamos comunicando.
Um dos erros mais comuns que nós cometemos na comunicação é interpretar a falta de retorno expressivo como resistência à nossa mensagem, quando, em geral, é o resultado da nossa própria falha em comunicar a ideia de modo que o ouvinte consiga entender. Quando comunicamos, essa comunicação ela se distorce, ela sofre uma impedância até chegar no ouvido da outra pessoa, ela pode ter ouvido diferente. Então, uma pessoa extremamente tonal, ou seja, auditiva, ela pensa no mesmo ritmo que fala, o que significa que tem um ritmo mais lento do que alguém visual. Ela se move com foco, mas de modo relaxado. E os gestos, em geral, serão produzidos perto do tronco. Por usar memórias auditivas ao pensar, também será facilmente distraída por ruídos. Qualquer ruído distrai. Memórias auditivas. Se você começar a conversar com uma pessoa tonal, que esteja tentando entender algo, ela provavelmente perderá o fio da meada. Já uma pessoa fortemente sinestésica é muito ciente de como que ela está se sentindo, tanto por dentro como por fora, e ela se manifesta. Os tipos de coisas às quais um sinestésico presta atenção são o sol ofuscando os olhos, portanto, a luz que nós temos também nos nossos consultórios. O assento muito duro ou muito mole. Ou que está quente ou que está frio. Mas sente-se bem. Uma pessoa sinestésica, ela tem um ritmo muito mais lento. Antes de dizer alguma coisa, ela precisa ter certeza de que se sente bem com o que ela vai falar. Ela fala devagar, com suavidade, profundidade, ou com voz aguda e fina. A linguagem corporal é mínima e, quando acontece, é lenta, girando ao redor do estômago, pois respira com o estômago, usando o diafragma, que é uma forma original para todos nós. O contato ocular não é tão importante ao conversar, mas o toque, sim, esse é importantíssimo. O toque, o cheiro, o aroma. Então, nas neurociências, dentre as ciências contemporâneas, talvez somente a biologia genética possa se comparar à neurociência em termos de revolução no cotidiano do homem. Com pouco mais de 100 anos de pesquisas, a neurociência, que estuda o sistema nervoso e o cérebro, derrubou vários mitos sobre a mente humana, mas ainda não tem respostas para mistérios como a consciência. O cérebro, pesando em média 1,5 kg, é o mais complexo e nobre dos órgãos humanos. Graças ao cérebro, percebemos o mundo, nos movimentamos, lembramos das coisas, sentimos emoções, lemos esse trabalho, ouvimos esse trabalho. Tudo isso é possível porque essa massa gelatinosa opera numa rede com mais de 100 bilhões de neurônios, mais de 100 bilhões de células neuronais.
Os neurônios se comunicam entre si por meio de sinapses, que são essas descargas elétricas, são sinapses, e de substâncias químicas, os neurotransmissores, porque essa massa encefálica, ela está totalmente envolvida no líquido complexo do ser humano, onde os neurotransmissores conseguem se comunicar. Se não existir essa massa líquida, não há comunicação cerebral. Ganhando os neurônios, o que se considerava até o final do século XX, acreditava-se que o cérebro adulto era um computador que não podia ser atualizado. Diferente de outros órgãos humanos, como a pele, que se renova constantemente, supunha-se que o cérebro manteria as mesmas células desde o nascimento. Isso era uma suposição. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Nós ganhamos e perdemos neurônios ao longo de nossas vidas. E porque o cérebro não possui a capacidade de gerar novos neurônios, ele pode autorreparar danos provocados por acidentes ou doenças. Quando nós dormimos bem à noite, é o momento que nós temos uma recuperação celular. Um importante avanço da neurociência foi o mapeamento do cérebro em áreas específicas, que são responsáveis por diferentes funções. Já foram identificadas 47 áreas no cérebro, áreas corticais, onde se processa a memória, é o banco de memórias, onde se processam as emoções, os movimentos, a linguagem, a fome, o sono e o prazer, entre tantas outras atividades pertinentes ao cérebro. Daí que o conhecimento dessas regiões específicas na neurociência contribui para explicar os hábitos consumistas, os vícios, os gostos por tipos diversos de música, as diferenças, as diferenças entre homens e mulheres, dificuldades de aprendizagem, a fé religiosa, o porquê esquecemos coisas no dia a dia, assim por diante. A partir dos 18 dias, o bebê está sendo formado ainda. A partir dos 18 dias, o cérebro começa a se desenvolver, porque o que está ali é uma massa apenas. E vai se desenvolvendo, formando as células nervosas, que posteriormente serão os futuros neurônios. Durante esse processo, o feto produz mais células neuronais do que a que necessita quando nascer, e muitas delas morrem se elas não são estimuladas. Por isso, as mães aprenderem a importância de cuidar do feto, já na sua fecundação, do seu embrião, cantando. Por isso, cantar. Falar e colocar música boa para o bebê. Não música agitada, música calma, música clássica. Quando ainda está na barriga, é essencial para ajudar o bebê a potenciar a sua inteligência. O correto desenvolvimento do bebê também depende da nutrição da mãe durante a gravidez. Se a mãe bebe ou fuma, ela está transmitindo também um mal muito grande para o seu bebê. De acordo com a alimentação que ela consome, também está transmitindo problemas para o bebê. Mas se ela escolhe uma boa alimentação, ela está transmitindo saúde. De forma que as mulheres que se encontram grávidas
Precisa aprender a prestar atenção especial à alimentação delas durante os 9 meses da gestação. Aí nasce o bebê, o alimento do cérebro, aí está o bebê o bebê vai se alimentando e vai se transformando no adulto. A importância que isto tem na vida adulta da pessoa. A amamentação. A nutrição da mãe é essencial para o correto desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Os importantes e cruciais ácidos gordos devem vir necessariamente da mãe, porque o feto é incapaz de fabricá-los, nada de colocá-lo em leite de vaca. O leite de vaca, ele é muito bom para o bezerro, tanto que em 1 ano ele já está grande. E nós não somos que nem bezerro. O nosso organismo não processa esse leite desta forma. As células do leite são muito grandes. Mas se ela não tiver a quantidade suficiente, o feto vai substituí-los por outros ácidos gordos inferiores, que a longo prazo podem exercer qualquer outro efeito sobre o cérebro ou sobre o sistema nervoso. Tua mãe precisa cuidar muito bem dessa fase que vai ter o bebê, da amamentação, de preferência amamentar até os 2 anos de idade. Embora já tenha introduzido alimentos sólidos, ainda a criança precisa dessa alimentação, do leite materno. E também nós sabemos da pulsão da sexualidade, o princípio do prazer, a importância que ela tem em se agarrar ao seio da mãe, que lhe dá um prazer imenso, lembrando das fases do desenvolvimento psicossexual. Estudos recentes, levados a cabo por uma equipe científica, mostram que o patrimônio genético da mãe influencia diretamente o desenvolvimento do feto, em particular o do cérebro e a atividade mental. Durante a gestação, a criança, o pai e a mãe transmitem cada um a sua parte do patrimônio genético, não tem como escapar, é da natureza. Essa equipe científica descobriu uma influência da progenitora sobre o feto, independentemente dos genes que o bebê adquire do pai. Dessa forma, esses investigadores afirmam que a serotonina materna apresenta um papel crucial no desenvolvimento do feto. Então, a mãe precisa estar tranquila, precisa estar em bem-estar e não ter uma gravidez conturbada, uma gravidez violenta, em particular do cérebro, do coração e do sistema digestivo. A serotonina é uma substância extremamente importante que atua principalmente como neurotransmissora. Serotonina é o hormônio do bem-estar, o hormônio do prazer. Está implicado em processos distintos. Na regulação do ciclo do sono-vigília, lembram daquele ciclo circadiano? Extremamente importante isso. No controle da temperatura corporal, na pressão arterial, na digestão de alimentos, na produção dos ácidos necessários para diluir a alimentação, no comportamento sexual ou maternal. Nos primeiros estádios embrionários, esta substância provém exclusivamente da mãe. A serotonina ou hidroxitriptamina é uma monoamina, uma molécula envolvida na comunicação entre neurônios.
Esta comunicação é fundamental para a percepção e avaliação do meio e para a capacidade de resposta aos estímulos ambientais. A serotonina, com diferentes receptores, detectam este neurotransmissor envolvido em várias patologias. A serotonina parece ter funções diversas, entre elas, controla a ação da serotonina como neurotransmissor, que estão atualmente utilizados. Hoje estão sendo testados em patologias como a ansiedade, a depressão, a obesidade, enxaqueca e esquizofrenia. Todas essas patologias, nós temos a baixa de serotonina. Em geral, os indivíduos deprimidos têm níveis muito baixos de serotonina. Por isso eles estão tristes, eles não têm bem-estar. Nível baixo de serotonina, todo o sistema nervoso. Neste caso, deve-se administrar inibidores de recaptação de serotonina pelos neurônios. O popularmente consumido aí sem receita médica à vontade é fluoxetina, resultando em maior disponibilidade desse neurotransmissor na fenda sináptica. Mas as pessoas consomem a fluoxetina tomando cachaça, tomando uísque, tomando cerveja, tomando vinho, misturando com bebida alcoólica, o que provoca uma potencialização. Aí é exagerado. Diferentes receptores detectam a serotonina, esse neurotransmissor, envolvido em várias patologias. A serotonina parece ter funções diversas, entre elas, controla a ação da serotonina como neurotransmissor, que são atualmente utilizados, ou estão sendo testados em patologias como ansiedade, depressão, falta de serotonina, obesidade, enxaqueca, esquizofrenia. Em geral, os indivíduos deprimidos têm níveis baixos de serotonina no sistema nervoso central. Nesse caso, deve-se administrar inibidores de recaptação de serotonina pelos neurônios, que é o mais receitado pelos psiquiatras, que é o caso da fluoxetina. Assim, resultando em maior disponibilidade desse neurotransmissor na fenda sináptica. Nas bases neuroanatômicas, a leitura exige a integridade de muitas áreas cerebrais trabalhando em harmonia. Veja quantas que estão aí nesse esquema, nesse desenho. A percepção visual dos sinais escritos, das letras, nos lobos occipitais, a procura dos tons correspondentes nos lobos temporais, a expressão oral ou vocalização na leitura silenciosa, quanto em voz alta, nos lobos frontais, e, acima de tudo, a compreensão das palavras ou do texto nas áreas terciárias dos lobos parietais e dos lobos pré-frontais. Bastante complexo, não é? As ligações neuronais entre as zonas límbicas, mediadoras das reações emocionais, e as zonas corticais responsáveis pela aprendizagem, podem sofrer bloqueios desencadeados pelos mais tênues sinais de algo desagradável percebido no ambiente escolar e familiar. Quando há conflitos no desenvolvimento da criança ou ainda no bebê que está na barriga da mãe, conflitos com o seu companheiro, com o seu marido, com o pai da criança,
essas ligações neuronais elas são prejudicadas. E o interessante é que temos que entender que cada neurônio pode estar ligado até a 1000 neurônios vizinhos. É fundamental estar atento a situações relacionadas à interação social. O aluno detecta subjetivamente alguma ameaça de ordem afetiva através do sistema límbico. Aí está o sistema límbico. Esta questão trata-se de longe o grupo mais numeroso de falha no processo de aprender. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, sistema límbico frontal, o cerebelo que fica aqui na nuca, o tronco espinhal. Então, como isso se trata de o mais numeroso falha no processo de aprender, o que provoca desesperos de pais e professores. E aí, aqueles que não compreendem que tem alguma coisa, começam a chamar a criança de burra, de idiota, e ela cresce com esse estigma de burra e de idiota. Desespero de pais e professores conscientes da capacidade intelectual da criança e exasperado pelo rebaixamento do seu resultado escolar. Minha gente, nós chegamos agora ao final da primeira etapa de formação de psicanalistas. Parabéns pela paciência e perseverança aplicada no transcorrer desses 2 anos e 2 meses de estudo, com suas 36 sessões de análise pessoal, com suas 36 sessões com pacientes piloto, com 18 sessões de supervisão, envio dos trabalhos de cada módulo e finalização com um artigo de conclusão que deve ser apresentado na próxima aula. Os que cumpriram com todas as etapas receberão seu certificado de psicanalista. E aqueles que ainda carregam pendências, estando em dia com as obrigações financeiras, receberão um certificado de conclusão teórica do curso de psicanálise, com validade de 24 meses. Portanto, fica 24 meses para que ele possa concluir aquilo que está faltando para a sua formação. Nosso próximo encontro será no dia 23 de janeiro, que é a apresentação de ACC de alunos e alunas. Pelo jeito, até agora, nós vamos ter a apresentação de ACC, não somente da Soraya, essa aluna dedicada, psicóloga, muito interessada no desenvolvimento Nossa, quanto profissional. elogio! Com certeza. Muita dedicação, não é, cara, só. Olha, E eu muita estou tentando. sede do conhecimento, né? Isso é muito importante. Ah, sim, com certeza, né? Mas aí Porque vamos lá. quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Sim, é isso mesmo. Então, muito obrigado pela preciosa participação. Eu que Sempre agradeço. lembrando, sempre lembrando toda a nossa jornada. 100% humano. Isto não me pertence. Humildade para ouvir e entender. Sabedoria para aplicar que tudo é 100% humano e carregar em nossas mentes como uma onda no mar. Exatamente. Obrigado, um Feliz Natal. Lembrando que, se você quer um ano diferente, está chegando a sua oportunidade. Faça o seu ano ser diferente. Não fique fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você pode mudar. Você pode conseguir o que você quiser na vida. Depende de você. Feliz Natal. Muito obrigado pela participação, pela pergunta, principalmente desse modo de hoje, dessa véspera natalina.
Desejando a toda a sua família, saúde, paz, e muito amor entre vocês. Obrigada. Feliz Natal para você também, para toda a família. Muito sucesso, uma boa virada de ano, né? Brinda. Eu não estou te ouvindo direito. Tá me ouvindo? Oi. Oi. Ah, é porque eu não estava te ouvindo direito. Aham. Não deu para ouvir, foi um momento de alegria que nós estamos comemorando e acostumar também as músicas, que são músicas que começam a mexer com as nossas emoções, não é, Soraya? Então, sim. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, Sol, algum comentário? Então, não, eu achei até que fosse ser um pouco mais difícil, mas é bem dentro do que eu sempre fiz mesmo, de eu tenho um quê maior de observação. Quando eu era criança, minha mãe punha eu e minha irmã sentada sempre nas festas, a gente não podia brincar, não podia levantar, então a única coisa que sobrava era ficar observando, né? Então eu aprendi um pouco dessa observação. É mesmo, né? Mas nós temos que evoluir e aprender a cuidar mais das crianças que estão aí agora no momento e as que virão, né? Sim, É uma vão, importância pre- muito grande. vão precisar, viu? Muito bem, eu vou tirar a gravação, a gente fica à vontade para conversar mais um pouco.